Essas são as três primeiras declarações do mundo moderno. Vejam que desde Antígona, desde a Idade Média, especialmente no mundo moderno, as declarações surgem no movimento da sociedade e no movimento contra alguma forma de opressão, alguma forma de tirania, alguma forma de poder absoluto, alguma forma de concentração de privilégios. Nesse sentido que surgem as três primeiras declarações do mundo moderno. O século XIX, no entanto, vai mostrar à humanidade que mesmo que tenha declarado interesse pela igualdade, pelo pressuposto da igualdade, o século XIX vai mostrar que a igualdade não se concretizou. E então, nas cidades, a partir da Revolução Industrial e da consolidação da cidade como o lugar da vida humana, se recupera o princípio das lutas pela igualdade. Esse princípio, recuperado no século XIX, vai assumir efetivamente a clareza de um outro ator social, que é o movimento social. O movimento social que vem e diz ao mundo que exige igualdade, que a igualdade é um direito inalienável do ser humano. Quando chegamos no século XX, esses espaços de debate se transformam em espaços de guerra. E nos espaços de guerra, a humanidade se depara com um terror que ela não havia ainda vivenciado. Não que a guerra de antes não fosse um terror, mas a guerra do século XX é acompanhada de tecnologia, de uma competência infinita de técnica da morte. Os deuses da morte escorrem soltos pelo planeta e humanos morrem aos milhões. Na Primeira Guerra, as trincheiras. Na Segunda Guerra, acresce a máquina da morte, a máquina da discriminação. E a humanidade vai viver dois espetáculos de terror pleno, de terror absoluto. Um deles, os campos de concentração no interior de uma das mais avançadas nações da Europa. Auschwitz é o exemplo clássico. Eu sugeriria aos professores que entrassem em sites e olhassem as imagens de Auschwitz. Sem dúvida, depois dessas imagens, é impossível lecionar da mesma forma que lecionava-se antes de Auschwitz. Mas também, além de Auschwitz e dos campos de concentração, no final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade passa a viver um tempo novo, um tempo em que ela sabe, percebe que é capaz de destruir não só a si, mas ao planeta todo. Falo especialmente de Hiroshima e Nagasaki e das explosões nucleares que em um minuto mataram mais de 100 mil pessoas em Hiroshima e mais do que 80 mil pessoas em Nagasaki. A partir daí, o medo da morte de toda a humanidade do planeta passa a acompanhar a humanidade. E, no entanto, reparem, de lá para cá, não passamos um ano sem uma guerra declarada, não passamos um ano sem guerras sociais não declaradas no planeta. Hoje são mais de 70 guerras declaradas e a máquina da morte tem um aperfeiçoamento de tecnologia inusitado. Como a humanidade reage ao terror da Segunda Guerra Mundial? A humanidade reage com uma declaração universal. Os países vencedores se reúnem, os países derrotados que começam a se redemocratizar se incorporam e a humanidade faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vejam que não se trata mais dos direitos do homem, são os direitos humanos que se anunciam para a humanidade como uma possibilidade para além do terror, para além de Auschwitz, e especialmente como uma possibilidade de impedir que Hiroshima e Nagasaki se repitam. Um sonho que projeta a paz, que recupera a dimensão da igualdade, que recupera a dimensão da igualdade e da liberdade e que retoma o pressuposto da fraternidade tão fortemente expressos na Declaração Francesa de 1789. A declaração, no entanto,
é ainda muito pouco conhecido pela humanidade. Ela, quando chega nas escolas brasileiras, por exemplo, chega na contracapa do caderno ou embutida em algum livro de história. Direito humano não pode ser tratado como uma declaração. Direito humano tem que ser uma construção cultural na qual as diferenças sejam respeitadas, a igualdade se componha com o pressuposto da diferença e juntos, iguais e diferentes, a humanidade consiga disputar os seus espaços de liberdade. No entanto, se Antígona respondia na sua luta à condição humana de enterrar seus mortos, se os camponeses da Idade Média lutavam para combater a injustiça, se os modernos da França, da América que se torna livre e da Inglaterra exprimiam seus desejos de combater a desigualdade social e a falta de liberdade, a própria Declaração Universal se oferece como mais uma utopia a ser percorrida pelo ser humano, como uma construção de um desejo. No entanto, nessa condição, a humanidade vai perceber que, respondendo a problemas de cada época, os problemas que a humanidade vive não estão resolvidos. Não só não estão resolvidos porque vivemos ainda agora epidemia de fome, vivemos cada vez mais problemas ambientais, problemas novos, sobre os quais a humanidade não precisou se debruçar nem em 1789 e nem em 1948, mas que precisamos nos debruçar urgentemente agora. Problemas de uma certa ética no campo da própria ciência, no campo da medicina, ou nas transformações das grandes mídias nacionais e internacionais, e que necessitam recuperar uma dimensão de ética na condição do trato da coisa pública. Então, direito humano está manifesto em proclamações, está manifesto em declarações, está expresso como direitos civis, econômicos e culturais, mas fundamentalmente são construções que a humanidade vai fazendo ao longo de sua história na luta para se tornar livre, igual e fraterno. Vejam, eu fiz um percorrido sobre as questões históricas dos direitos humanos, saliento que é um conteúdo teórico, um conteúdo educativo em direitos humanos. Existem as declarações, mas não só. Existem movimentos sociais que as constroem. Existem pressupostos éticos indispensáveis. Existem construções de cidadania. São composições que a sala de aula pode constituir para que se construa efetivamente uma cultura de democracia, uma cultura de direitos humanos.